Fala, meu povo, bom dia para vocês, ótimo final de semana, ótima sexta-feira. E hoje eu quero continuar a pregação sobre o Evangelho. Nós aprendemos aqui que o Evangelho é uma boa notícia daquilo que Deus já fez através de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Evangelho é uma boa notícia daquilo que Jesus fez por nós, né? É a vida, a história de Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A história de nenhuma pessoa da humanidade tem poder de transformar a vida de um ser humano como o Evangelho tem. O Evangelho ele nos transforma de dentro para fora. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho não é só uma boa notícia, não é só uma mensagem, mas é uma mensagem que tem poder para transformar vidas, porque a mensagem é o próprio Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos repassando Cristo para as pessoas, e quando o coração de uma pessoa está aberto para receber a mensagem, certamente o poder de Cristo vai transformar a vida dessa pessoa. Lá em Lucas 8:11, se eu não me engano, diz que a semente é a palavra de Deus, quando ele está falando sobre a parábola do semeador, que uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em terreno cheio de pedras, outra caiu entre os espinhos, e aí ele vai dizer que a semente é a palavra de Deus. Então essa palavra ela tem poder para frutificar, para transformar, para dar vida. E quando Jesus reúne os discípulos, a ordem dele, quando ele está voltando para o Pai, a ordem de Jesus é a seguinte: ide por todo mundo e preguem o Evangelho. O Evangelho é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Mas depois que uma pessoa recebe o Evangelho, a palavra de Deus, o que ela precisa fazer? Um novo convertido, qual é o papel dele? Quando a pessoa nasce de novo, por exemplo, ela está lá no mundo, lá no pecado, vivendo a vida normal, mas quando ela ouve a mensagem, e essa mensagem mexe com ela, com a pessoa, e ela nasce de novo, ela se converte ao Senhor Jesus, ao cristianismo, ela se torna um cristão. O que ela tem que fazer? Primeiro, essa pessoa ela vai buscar agora de uma fonte espiritual. Antes ela estava morta espiritualmente, agora ela está viva, ela está ligada com Cristo. Agora o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa, e aquilo que estava morto dentro dela agora passa a viver. Então eu quero dar aqui conselhos práticos para os novos convertidos. Primeiro, você precisa ler a Bíblia. Onde vou começar? Como que eu faço? Eu vou te falar. Você vai começar no Novo Testamento. Muitas pessoas começam através do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Então você vai começar a ler as Escrituras. Vai ler Mateus, vai ler Marcos, vai ler Lucas, vai ler João, vai ler Atos, e você vai continuar lendo a Bíblia até Apocalipse. Depois que você lê o Novo Testamento, aí você vai voltar para o Antigo Testamento, e aí você vai começar de Gênesis até Mateus. Esse é o primeiro passo. Não é abrir a Bíblia assim e falar: Deus, fala comigo. Não, você vai começar a ler todos os dias, nem que seja poucos capítulos, mas tem uma continuidade na leitura da palavra. Todo dia lê um pouquinho. Terminou o livro de Mateus, vai para o livro de Marcos. É uma sequência, até você terminar o Novo Testamento. Terminou o Novo, volta para o Antigo. Outra coisa, todos os dias você vai precisar ter momentos com Deus. Antes de você nascer de novo, de você se converter, você não tinha isso. Você falava com Deus uma vez ou outra. Agora não. Você vai ter que ter períodos de devocional,
num horário que ficar melhor para você. Pode ser pela manhã, quando você acordar, pode ser antes de dormir, né? Pode ser no horário do almoço, no intervalo do seu trabalho, mas pelo menos 10 minutos todos os dias. Fale com Deus, tire um momento para adorar Ele, coloque uma música, um louvor que você goste, que você se conecta com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Comece a adorar, comece a falar com Deus. Você mesmo precisa ter uma intimidade pessoal com Jesus. Você não pode esperar isso de um líder, né, de um pastor que vai orar por você. Agora não, você tem um livre acesso com Deus. Você conheceu Ele, você nasceu de novo. Então esse é o conselho que eu dou para um novo convertido. Todos os dias tenha práticas com Deus, né, de oração e de palavra. No Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus ele tá passando por Samaria, ele encontra a mulher samaritana à beira do poço. Está Jesus, está os discípulos, eles passam por Samaria. Jesus para, diz assim: eu estou cansado, vai até a cidade comprar comida. Os discípulos vão, Jesus fica sozinho. De repente chega uma mulher samaritana, e essa mulher, ela veio tirar água do poço. E aí Jesus olha para ela e pede um pouco de água, porque estava cansado, estava com sede. E a mulher disse assim: como, sendo tu judeu, pedes a mim, que sou uma mulher samaritana? Mas Jesus disse assim: se você soubesse quem te pede, você me pediria, eu te daria água viva. E aí, para quem não sabe, um samaritano é um judeu misturado. Em 930 a.C. se dividiram os reinos, né? Reino Norte, Reino Sul. Judá e Benjamim foram para um lado e as 10 tribos foram para o outro. Juntamente com as 10 tribos vieram povos de toda a terra, misturaram com os judeus, viraram samaritanos. Essa mulher era uma samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos, nem conversavam com eles, evitavam passar até perto. Jesus, de propósito, ele está seguindo o caminho. Ele disse assim: é necessário passar por Samaria. Ele de propósito quis entrar naquela cidade, e de propósito ele conversa com a mulher. Naquela época os judeus não falavam com mulheres a sós, os judeus muito menos falavam com os samaritanos. Se você for ler os evangelhos, Jesus quebra muitos protocolos, muita religiosidade. Jesus é diferenciado. E aí a mulher começa a falar sobre adoração. Nossos pais adoraram nesse monte, que era o Monte Gerizim, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus disse assim: olha, chegou a hora, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Aí a mulher disse assim: quando vier o Messias, ele vai nos ensinar essas coisas, vai anunciar essas coisas. Aí Jesus se revela para a mulher. Olha só, Jesus fez isso poucas vezes, revelando assim 100% quem ele era. Ele diz assim: eu sou, eu que falo contigo. E o que mais me interessa em João capítulo 4 é que Jesus ele veio ensinar para um novo convertido que ele tem poder para transformar vidas. Olha só o que Jesus fez. E o verso 13 diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando alguém bebe dessa água, o que é a água aqui que Jesus está dizendo? É a palavra. Gera no coração dessa pessoa uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem está entendendo isso? Uma fonte que jorra para a vida eterna. Então Jesus está dizendo assim: se você conhecer essa palavra vai libertar você.
você vai ser livre para sempre. Você vai saciar o seu coração, os seus desejos, as suas vontades para sempre. Essa palavra te sacia, essa palavra te liberta. Se você beber dessa água, nunca mais você vai ter o desejo de pecar, a vontade de viver pecando para encher o vazio do seu coração. Pelo contrário, a palavra vai satisfazer você, vai encher você, vai jorrar do seu coração para a vida eterna. E a mulher disse assim, dai-me dessa água, disse-lhe a mulher, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, este que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Olha só, aquela mulher estava indo ao meio-dia buscar água num poço que Jacó cavou, perto ali do Monte Gerizim. E essa mulher tinha vergonha das outras mulheres. Por quê? Porque ela era uma mulher má falada, mal amada, uma mulher que já teve muitos maridos, decepcionada, não firmou em nenhum relacionamento. O marido que ela estava agora não era dela. E Jesus traz uma palavra de conhecimento, ele dizendo assim, você disseste bem que não tem marido, você já teve 5, agora que você está não é seu também. Então a mulher disse, vejo que tu és um profeta. Ela fica impressionada, porque Jesus contou a vida dela, algo que ninguém sabia. E essa mulher dá crédito na mensagem, e no desenrolar da conversa, eles falam sobre adoração, Jesus se revela que ele é o Messias. A mulher crê de tal forma que ela deixa o cântaro, deixa a água, ela vai até a cidade, e ela começa a anunciar Jesus, começa a pregar a Cristo, começa a falar daquilo que Jesus fez por ela, ou seja, o simples fato de Jesus conversar com ela, isso já libertou ela por dentro, isso já transformou ela. Essa mulher que tinha vergonha, agora já está uma mulher ousada, já virou uma evangelista, já está indo pregar Cristo na cidade. Ela chega com as pessoas da cidade, os homens, as mulheres, e aí Jesus pessoalmente começa a pregar em Samaria. Todos se convertem ali. Então, quando nós nascemos de novo por causa do Evangelho, o Evangelho em si, ele nos liberta por dentro, ele nos transforma, porque o Evangelho é Cristo, e Cristo é o poder de Deus. Lá em 1 João capítulo 2, o verso 27, eu quero ler aqui com você, diz assim que ninguém mais vai precisar ensinar o seu irmão, porque o Espírito Santo, ele já está dentro de nós, ele vai nos ensinar todas as coisas. Diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina, respeite todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, a unção do Espírito Santo, ela nos ensina todas as coisas. Quando você está cheio do Espírito Santo, você sabe onde você tem que ir, você sabe como buscar, você sabe como beber dessa fonte, você sabe como agradar o coração de Deus, você sabe o que é o certo, o que é o errado. Claro que nós precisamos ter pessoas do nosso lado. A Bíblia diz para a gente confessar os pecados uns aos outros para sermos curados, né? Só confessando um para o outro que a gente é curado. Confessando para Deus a gente é perdoado, mas quando a gente abre o coração e confia no irmão que está do lado, a gente é curado. Quando a gente confessa para Deus, a gente é perdoado. Pessoas servem para nos ajudar. A Bíblia diz, levai os fardos uns dos outros, orai uns pelos outros, né? Nós precisamos das pessoas para nos ajudar, mas nós precisamos do Espírito Santo para a gente aprofundar em Deus, para a gente conhecer Deus de fato. E a mensagem de hoje é essa. Como essa mulher samaritana, numa conversa que ela teve com Jesus, ela virou uma evangelista, ela ganhou a cidade para Cristo. Quem era essa mulher? Era uma adúltera. Essa mulher não tinha raízes, não tinha firmeza em nenhum relacionamento. Era uma mulher que era desprezada pela sociedade, que tinha vergonha de buscar água com as outras mulheres. Naquela época a mulher buscava água
no poço, não o homem, a mulher. Então Jesus está vindo aqui para transformar as coisas, para mudar as coisas. E quando você tiver um encontro com Jesus, sua vida vai ser mudada também, vai ser transformada. E Deus, Ele quer isso para cada um de nós. Ele quer mudança de vida, transformação. Ele quer nos encher do Espírito Santo. Eu deixo essa palavra para você meditar. A mulher samaritana, um encontro com Jesus foi suficiente. Você já teve um encontro com Deus? Hoje mesmo, você pode entrar no seu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor. Diga: Deus, eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu abro meu coração para a presença do Senhor. Eu quero ter uma vida com Deus. E assim como Deus fez na vida dessa mulher, na vida de milhares de pessoas, Ele vai fazer na sua também. Você precisa conhecer Jesus. Ele é suficiente. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.